O Irã passou 47 anos construindo sua força aérea. Não criou uma força forte, mas acreditava que conseguiria manter pequenos bolsões de superioridade aérea em seu território. Mas isso não aconteceu. Em apenas 24 horas, os Estados Unidos eliminaram toda a força aérea do Irã. Acabou, evaporou. Uma campanha de choque e pavor tornou até mesmo a ideia de um piloto iraniano decolar algo suicida. O Irã não pode fazer nada sobre isso. As imagens mostram tudo. Max Afterburner compartilhou um vídeo do Comando Central dos Estados Unidos mostrando um dos vários ataques dos Estados Unidos à antiga frota aérea do Irã. Sozinho e sombrio em um campo de aviação, o jato iraniano é destruído em instantes. Isso vem acontecendo repetidamente em todo o Irã. Cada base aérea atingida pelos Estados Unidos resulta em aeronaves iranianas pegando fogo. O Irã chegou a um ponto em que não tem opções aéreas e não pode enviar aeronaves contra a força dos Estados Unidos. Os poucos que ele tinha e que talvez pudessem oferecer alguma resistência já se foram. E o que resta são os restos de uma força aérea que está décadas atrasada. Em instantes explicaremos o motivo, mas antes, Afterburner detalha a situação atual da Força Aérea do Irã. Desmontaram totalmente a Força Aérea do Irã, atingindo bases como Tabriz, explica Afterburner. Estão destruindo ainda mais F-4 Phantoms e aeronaves de ataque Su-22. Aeronaves de ataque ao solo estão sendo principalmente vaporizadas. F-14 Tomcats, F-5 Tigers e drones são destruídos antes mesmo de qualquer coisa poder se mover. Literalmente nada está conseguindo decolar neste momento. A Aerotime informa que a Força Aérea de Israel confirmou ter destruído um F-4 e um F-5 iranianos na base de Tabriz, enquanto as aeronaves se preparavam para decolar. Então, mesmo os pilotos iranianos que estavam dispostos a tentar a missão suicida de enfrentar os Estados Unidos e Israel não chegaram muito longe. Estados Unidos e Israel também atacam instalações que permitem decolagem de aeronaves. Imagens de satélite mostram depósitos destruídos na base de Konarak e um radar destruído em Zahradar. Esses ataques foram coordenados por Estados Unidos e Israel para neutralizar o poder aéreo iraniano antes que ele agisse. Você já deve ter percebido que as aeronaves destruídas pelos Estados Unidos seriam consideradas antigas por padrões militares atuais. Essas aeronaves são as melhores do Irã, mas estão sendo destruídas por bombardeios dos Estados Unidos e Israel, que já atingiram o principal objetivo das operações Fúria Épica e Leão Rugidor: obter total superioridade aérea. Segundo o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, os Estados Unidos seguiram o exemplo de Israel ao atacar o Irã recentemente, devastando a força aérea iraniana. Os ataques dos Estados Unidos resultaram no estabelecimento de superioridade aérea local. Essa superioridade aérea aumentará a proteção das forças e permitirá que prossigam o trabalho sobre o Irã, afirma Kane. Para que isso acontecesse, os Estados Unidos não só tiveram que destruir as aeronaves do Irã, mas também eliminar as defesas aéreas do país. Dica: os Estados Unidos já fizeram ambos. Falaremos sobre a defesa aérea do Irã depois. Já os bombardeios dos Estados Unidos foram tão eficazes nas bases aéreas que nenhum piloto iraniano conseguiu decolar. O Irã não realizou missões tripuladas nos 4 dias de guerra, e sinceramente, qualquer piloto que tentar decolar agora estará em uma missão suicida, devido à idade das aeronaves e à superioridade aérea dos Estados Unidos. Os pilotos de caça iranianos também sabem que é suicídio enfrentar um F-15 Strike Eagle, F-16, F-18 ou F-35, explica Afterburner. A campanha de bombardeios dos Estados Unidos foi tão bem sucedida em um período de 24 horas que o que antes era uma frota de cerca de 400 aeronaves iranianas foi reduzida para cerca de 200. Em outras palavras, a pouca ameaça aérea que o Irã poderia ter representado nos céus foi reduzida pela metade antes mesmo que qualquer uma de suas aeronaves pudesse decolar. E parece provável que os Estados Unidos tenham concentrado a maior parte de seus ataques nas aeronaves que poderiam representar alguma ameaça, o que deixa o Irã com uma força aérea que é pouco mais do que uma coleção de aeronaves mal conservadas que foram construídas há décadas. Assim se define a dominação aérea, planejada pelos Estados Unidos com antecedência. Isso é o que afirma Business Insider, que revela que os Estados Unidos e Israel fizeram muito mais do que lançar mísseis e bombas contra o Irã a partir de seus caças nas primeiras horas da guerra. Ambos foram muito mais inteligentes do que isso. Eles sabiam que mesmo com a ameaça dos caças iranianos sendo pequena, voar despreparados tornaria suas aeronaves vulneráveis.
A publicação inclui mais comentários de Kane, que afirmou que a campanha dos Estados Unidos contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, começou aplicando efeitos não cinéticos em camadas, prejudicando a capacidade do Irã de ver, se comunicar e responder. Isso significa que Estados Unidos e Israel fizeram ataques cibernéticos e espaciais que paralisaram a força aérea iraniana, horas antes dos caças americanos decolarem para Teherã. Kane diz que a abordagem inicial não cinética dos Estados Unidos mirou instalações de comando e controle, locais de mísseis balísticos e infraestrutura de inteligência do Irã, visando atordoar e confundir o país. Funcionou. Antes mesmo de o Irã perceber o que estava acontecendo, até metade de suas aeronaves já havia sido destruída e as defesas aéreas que deveriam protegê-las, junto com outros pontos militares-chave, falharam completamente em derrubar sequer um único caça americano ou israelense. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz que os Estados Unidos agiram de forma proativa e defensiva em sua primeira rodada de ataques e que o Irã deve se preparar para golpes mais duros das Forças Armadas americanas. Isso é o que o regime do Irã menos quer ouvir. Ao examinar os destroços de caças e outras aeronaves destruídas, a perspectiva de novos ataques enquanto o Irã está praticamente indefeso no ar é aterrorizante. O Irã vai se perguntar como tudo isso aconteceu. Como seus planos cuidadosamente elaborados para derrotar os Estados Unidos desmoronaram tão rapidamente? Há duas respostas para essa pergunta, uma relacionada às defesas aéreas do Irã e outra que aprofunda os detalhes sobre o estado da força aérea que o país havia construído. A segunda resposta será abordada depois no vídeo, mas sobre defesa aérea, não há como dourar a pílula para o Irã. Toda sua defesa aérea falhou totalmente contra os ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel. E é por isso que dezenas, talvez até centenas de aeronaves do Irã são apenas crateras no chão neste momento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já declarou que as defesas aéreas do Irã desapareceram, junto com sua marinha, força aérea e a maior parte da sua estrutura de liderança. Trump diz que a capacidade de mísseis do Irã está sendo reduzida, incluindo os mísseis disparados pelos sistemas de defesa aérea. Tivemos um impacto muito poderoso. Praticamente tudo o que eles tinham foi destruído agora. A contagem de mísseis deles está diminuindo, disse Trump em 3 de março. Dan Kane destacou que, devido à degradação das defesas aéreas do Irã, pilotos americanos podem voar quase impunemente sobre o território iraniano, ressaltando a superioridade aérea dos Estados Unidos. Estamos começando a ver isso na natureza das aeronaves americanas que estão entrando no Irã neste momento. O Asia Times informa que os Estados Unidos passaram a enviar bombardeiros B-1 Lancer para atacar o Irã, substituindo os B-2 Spirit, usados no início do conflito. Isso demonstra grande confiança de que os sistemas de mísseis antiaéreos iranianos deixaram de ser uma ameaça principal a aeronaves não furtivas em alguns corredores, segundo o veículo. Acrescentando que os Estados Unidos e Israel agora estão focados em destruir o maior número possível de lançadores móveis do Irã para eliminar ainda mais as capacidades de defesa aérea do país. Defesas aéreas mais fracas aumentam as chances de bombardeiros e caças americanos cumprirem suas missões, o que provavelmente resultará na perda de mais aeronaves iranianas, além das já destruídas pelos Estados Unidos em 24 horas. A questão é, como as defesas aéreas do Irã falharam tão gravemente? Vamos discutir isso em breve, mas antes, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite e aperte o botão agora. Sobre as defesas aéreas fracassadas do Irã. Já analisamos que os Estados Unidos iniciaram uma campanha não cinética antes dos primeiros ataques, o que provavelmente desativou grande parte das defesas iranianas. Porém, o AIM Technology mostra que existem mais motivos para essas defesas falharem em cumprir seu objetivo. O veículo relata operações agressivas dos Estados Unidos e Israel no espectro eletromagnético, que teriam neutralizado radares iranianos e impedido a detecção de aeronaves e projéteis. Essa abordagem foi combinada a outra mais cinética, com Estados Unidos e Israel dividindo responsabilidades. Os Estados Unidos ficaram encarregados de atacar as defesas aéreas, centros de controle e infraestrutura militar e logística do Irã. Israel atacou lançadores de mísseis balísticos e a liderança iraniana. Isso foi muito facilitado no quesito defesa aérea, porque a Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, havia mantido cerca de 100 sistemas de defesa aérea, mas provavelmente não tinha muitos dos mísseis necessários para usar esses sistemas em sua capacidade máxima. Outro problema da defesa aérea do Irã é ter implantado muitos sistemas copiados em sua rede. Sim, o Irã tem sistemas de defesa aérea russos e chineses, mas a maioria são versões de engenharia reversa, segundo o ARM Technology.
Por exemplo, o Bavar 373 do Irã é só uma cópia barata dos S-300 que a Ucrânia tem destruído em grande quantidade na guerra com a Rússia. O Yazar do Irã é apenas uma versão de engenharia reversa do SAD-7 da China, e algo semelhante pode ser dito sobre o sistema Zubin do Irã. O Irã tentou enfrentar duas das maiores forças aéreas do mundo com defesas aéreas baseadas em cópias ruins de tecnologias estrangeiras, e o resultado foi previsível. Afterburner afirma que os Estados Unidos conquistaram superioridade aérea no Irã graças às diferentes fases de ataque à defesa aérea. Os Estados Unidos precisam mudar seu objetivo para manter a superioridade, já que ainda há sistemas de mísseis superficiar ativos e eficientes, diz Afterburner. Vão sair do esconderijo e lançar um míssil. Os Estados Unidos ainda devem ter cautela nos céus, já que as defesas aéreas do Irã estão enfraquecidas, mas não destruídas. Ainda assim, elas foram inúteis o suficiente para não conseguir fazer nada contra a campanha de choque e pavor de 24 horas dos Estados Unidos, lançada contra a Força Aérea Iraniana. O mesmo se aplica às aeronaves do Irã, levando ao segundo motivo de isso ter ocorrido com o país. A Força Aérea do Irã era fraca demais para competir com o que os Estados Unidos trouxeram desde o início. Foi como Mike Tyson dando um golpe devastador em um velho sem braço. Você já deve ter notado isso pela idade das aeronaves que mencionamos antes. A Aerotime detalha que a Força Aérea enfraquecida do Irã não teve chance desde o início. O melhor que eles têm em caças inclui uma frota de 65 F-4, 41 F-14, 35 F-5 e uma variedade de aeronaves russas da era soviética, como o Su-24 e o MiG-29. Com alguns aviões-tanque e aeronaves especiais, era tudo o que o Irã possuía. O país não tem frota de alerta aéreo antecipado, e junto com o fracasso das defesas aéreas, o golpe de Mike Tyson foi um soco surpresa na nuca do Irã. Uma força aérea antiga não é um bom começo quando você está enfrentando os Estados Unidos. Mas uma força aérea velha que nem sequer está sendo mantida é um problema ainda maior. Cerca de 400 aeronaves envelhecidas foram debilitadas pelas sanções. E elas não têm capacidades modernas, diz Afterburner. Pelo menos havia 400 aeronaves na Força Aérea do Irã, agora há muito menos. Mas isso resume tudo, pois mesmo que os pilotos do Irã fossem tolos ao voar com caças antigos, não poderiam confiar nessas aeronaves para entregar nem as capacidades limitadas que deveriam ter. Havia muitos indícios de que esse seria o caso muito antes dos Estados Unidos desencadearem seu ataque devastador contra a Força Aérea do Irã. Em maio de 2022, a Iran International informou que o volume de sanções impostas ao Irã estava por trás de uma série de acidentes na Força Aérea que resultaram em várias mortes. Em julho de 2021, 2 pilotos iranianos morreram na base aérea de Desful, no Irã, após falhas nos assentos ejetores antes de decolarem. O brigadeiro-general aposentado Kiomaz Haiderian, que treinou nos Estados Unidos e voou para a Força Aérea Iraniana antes e depois da Revolução de 1979, explicou por que isso ocorreu. Acidentes ocorrem em qualquer lugar, e ninguém conseguiu zerar esse número. Porém, com o equipamento completo, é natural que ocorram menos acidentes, afirmou. Em outras palavras, assentos ejetáveis explodem sozinhos quando você não tem as peças para mantê-los. Em julho de 2025, o National Interest chamava a Força Aérea do Irã de desorganizada, destacando que o país fazia de tudo para manter algumas aeronaves antigas operando, mas elas não seriam eficazes contra uma força aérea moderna. Mais uma vez, as sanções foram culpadas, pois o Irã enfrenta o problema de ter uma frota antiga e não conseguir manter a maioria de suas aeronaves. Assim, a luta sempre favoreceria os Estados Unidos. O motivo pelo qual os pilotos do Irã não estão voando é que eles não têm o equipamento. Eles não tinham esse equipamento antes dos ataques, e não terão mais, já que as poucas aeronaves viáveis para o Irã foram destruídas. Antes dos Estados Unidos atacarem, o National Interest afirmou que só 50 a 60% das 400 aeronaves do Irã estavam operacionais, pois o restante era usado como fonte de peças, já que sanções impedem o país de comprá-las fora. Essa foi uma luta injusta desde o começo. Isso ocorre quando um regime que odeia o Ocidente tem uma frota de aeronaves ocidentais antigas. É o chicote nas costas do Irã, criadas pelo regime que agora desmorona. É o famoso cuspir no prato que come. Com a força aérea quase destruída, ao Irã restaram poucas opções aéreas, quase todas não tripuladas. Assim, o país perdeu milhões em aeronaves nos ataques dos Estados Unidos e ainda enfrenta o custo de treinar pilotos que não voam.
Mesmo assim, drones iranianos fazem mais que suas aeronaves. A Al Jazeera relata que centenas de drones do Irã já atacaram bases e pontos militares em vários países do Golfo, incluindo Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. A agência russa TASS cita Dmitry Kuziakin, suposto especialista em drones, que diz que a economia é sempre a principal arma de qualquer guerra e, neste caso, favorece o Irã. O Irã pode prolongar a guerra com drones indefinidamente. Isso parece exagero. Os Estados Unidos realmente gastam muito mais em mísseis de defesa aérea, como os do sistema Patriot, do que no custo de construir um drone. Se considerarmos economia, unir sanções com Estados Unidos e Israel, destruindo fábricas de drones do Irã com mísseis caros, indica que a estratégia iraniana de usar drones pode durar menos do que o analista russo prevê. Os Estados Unidos também têm seus próprios drones. Se o regime do Irã de alguma forma conseguir sobreviver ao ataque que está sofrendo agora, os Estados Unidos podem facilmente acelerar a produção de drones kamikaze e interceptadores, para entrar em uma batalha de olho por olho, se necessário. O Irã precisa admitir que o tempo para sua defesa está acabando. Restam apenas drones e estoques cada vez menores de mísseis, pois sua força aérea e toda a estratégia assimétrica planejada contra os Estados Unidos estão em ruínas. O Irã ainda tenta manter certa ameaça, claro. Com caças incendiados na pista, o Irã ameaçou atacar países europeus, caso se juntassem aos Estados Unidos na guerra. Mas os Estados Unidos e provavelmente a Europa sabem que essas ameaças estão começando a soar cada vez mais vazias. O Irã não pode simplesmente lançá-las. Segundo Donald Trump, os Estados Unidos retiraram quaisquer saídas diplomáticas que poderiam ter oferecido dias atrás. Eles querem conversar, afirmou Donald Trump sobre o Irã. Eu disse, tarde demais. Dito isso, Donald Trump falará com remanescentes do regime do Irã em 8 de março, supostamente a pedido do próprio regime. Uma bandeira branca deve estar presente. Se os Estados Unidos escolherem aceitar a rendição do Irã, e se o regime iraniano for teimoso o suficiente para acreditar que ainda poderá negociar alguma coisa, só saberemos no fim de semana. Enquanto isso, o Irã continuará fazendo ameaças. Mas com que força? Certamente não com uma força aérea. Com metade da frota destruída e o restante provavelmente incapaz de voar, o Irã entregou seus céus aos Estados Unidos e Israel em apenas 24 horas. O Irã não pode nem se consolar pensando que os Estados Unidos lançaram um míssil que revolucionou o combate aéreo contra seus caças. Como poderia? Os caças do Irã nem decolaram. Esse míssil merece atenção. Se quiser saber mais sobre algo que os Estados Unidos poderiam ou podem lançar contra o Irã, assista ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show, enquanto acompanhamos todos os desdobramentos da guerra no Irã. E obrigado por assistir.